Carlos, aproveitando essa questão e também lembrar o que a Patrícia tocou na pandemia, que agravou ainda mais as desigualdades de um país já desigual como é o Brasil. A pandemia mostrou isso, inclusive pessoas que o poder dizia que eram invisíveis, né? Milhões de pessoas. É incrível o poder no Brasil que não sabiam de milhões de brasileiros que viviam em situação de pobreza e alguns próximo da miséria. Como combinar essa questão, essa terrível realidade social que nós temos, com a necessidade de um progresso econômico e com a defesa do meio ambiente? Olha, Vila, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que saber o norte, né? Para onde a gente quer ir. E a chave disso é o indicador que a gente utiliza. Se o indicador para o crescimento, e crescimento não é desenvolvimento, for o PIB ele é completamente amoral. Se você produzir armas nucleares, vai gerar PIB. Se morrerem muitas pessoas e você utilizar hospitais para pagar o tratamento em função de um problema, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar contabilidade para o PIB. Então, a gente tem que se voltar definitivamente para o índice de desenvolvimento humano como relação de riqueza de um país, né? Então, toda oportunidade que pode ser colocada à disposição da sociedade tem que ter essa métrica muito clara. Para você fazer esse salto, essa transição, o modelo que nós vivemos, que é o modelo de concentração de renda, de espoliação, principalmente do território, que é muito intenso, se você pegar hoje os maiores problemas do Brasil em termos de emissões de gases de efeito de estufa, é a mudança do território para uso agrícola intensivo e de pecuária também intensivo, né? Então, essa falta de qualidade no planejamento, né, que ela não se aproxima daquilo que a gente tem como norte da sustentabilidade, porque quando você fala de sustentabilidade, o tempo econômico ele é diferente do tempo da natureza. Então você tem que compatibilizar esses dois elementos. Para você compatibilizar, você tem que ter clareza sobre o modelo que você quer implementar. Isso é uma transição civilizatória, é transição energética, é transição na expectativa de você encarar emprego, renda, né? Como você colocou muito bem, né? Você tem que ter essa forma de prover essa oportunidade. Mas eu volto a insistir que o grande problema nosso é a falta de referencial. É você continuar perseguindo o PIB, que ele não é medida de riqueza, e não é medida de qualidade de vida, né? Então eu acho que esse problema conceitual é a falta de métrica, né? É a base que nós temos. E a decisão política vai tender para o setor econômico. Se você perceber o que acontece hoje nos Estados Unidos, o que governa os Estados Unidos hoje é um grande lobby, né? A atitude do governo americano é lobista, né? É um governo que faz isso o tempo todo. E aí a decisão acertada, a ciência, a melhor tomada de decisão, ela fica para um segundo plano e no primeiro plano fica a economia sem essa característica moral, né? Então, eu acho que essa questão ética, de valor, de referencial, é o que nós devemos perseguir para colocar esse modelo mais centrado na qualidade de vida no foco. Professor Carlos Nobre, por favor, essas questões, como é que o senhor avalia? Quer dizer, num país tão desigual como o nosso, a desigualdade que foi agravada ainda mais pela pandemia, né? Que foi terrível e parece que o Brasil é um país sem memória. A impressão que a pandemia ocorreu há 2 séculos atrás, ninguém fala do significado dessa tragédia, mais de 700 mil mortos. Aí aparece a seguinte questão: o país quer as pessoas querem se recuperar economicamente rapidamente, né? Isso faz bem para os governos porque eleitoralmente permanecem os mesmos grupos no poder, mas tem a questão do meio ambiente, aparentemente, segundo alguns, com um obstáculo ao crescimento econômico. Então, como combinar num país com tanta desigualdade, agravado pela pandemia, falar em desenvolvimento econômico, protegendo o meio ambiente e mostrando que ele é parte desse crescimento econômico? Olha, eu acho que, sem dúvida, o grande potencial do Brasil, e meus colegas são especialistas muito mais do que eu nessas questões econômicas. Então, mas na minha visão, infelizmente, nós não utilizamos o maior potencial ambiental do Brasil. O que é? A biodiversidade. O Brasil tem
entre 18% e 20% de todas as espécies de plantas e animais do mundo. Maior biodiversidade. A floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa. Aí eu com um colega, um pós-doutor que trabalha comigo, nós fizemos um cálculo quanto de toda a biodiversidade brasileira faz parte do PIB, da economia brasileira. É ridículo. 0,4% do PIB. Mandioca número 1, açaí, cacau, castanha, etc. 0,4%. Um produto, carne bovina, no portão da pecuária, 6% do PIB. E a pecuária é o principal vetor do gigantesco desmatamento de todos os nossos biomas. Então, o grande desafio que eu vejo é que nós deveríamos desenvolver o que nós chamamos essa bioeconomia da sociobiodiversidade. A Patrícia já trouxe um pouco essa questão, e esse é um desafio. Por que não? Porque se nós desenvolvermos, como eu falei, todos os biomas brasileiros são riquíssimos em biodiversidade. Se nós começarmos a desenvolver uma economia baseada nessa sociobiodiversidade, nós vamos gerar dezenas de milhões de empregos. Nós já temos bons exemplos aí, em número muito pequenininho, de cooperativas que fazem produtos da biodiversidade. Eu conheço bem as da Amazônia. Os cooperados dessas cooperativas já atingiram a classe média. Uma cooperativa tem 2.000 agricultores produzindo os produtos da floresta, nada desmatado. Eles já atingiram todos a classe média C, já estão melhorando muito de vida. Então, nós temos realmente, esse é para mim, o grande desafio do Brasil. Vamos desenvolver essa bioeconomia da sociobiodiversidade, produzir esses produtos não só para o Brasil, ser o grande produtor mundial de centenas e centenas de produtos, aprender muito, né, com o conhecimento dos povos indígenas, os indígenas todos das etnias que chegaram aqui no Brasil milhares e milhares de anos atrás, eles utilizaram mais de 4.000 produtos de toda a biodiversidade aqui. Então, eu queria colocar esse desafio. Ouvi até os meus colegas que entendem muito disso, da questão econômica, né? Como fazer para criar essa nova bioeconomia da sociobiodiversidade. Também, nós hoje, e nós estamos desenvolvendo um projeto lá na Amazônia, o Amazônia 4.0, que é para demonstrar que a gente pode capacitar as comunidades amazônicas para industrializar os produtos da biodiversidade. Nós já capacitamos 3 comunidades para produzir chocolate e o chocolate do cupuaçu, o cupulate, e vamos capacitar agora a comunidade indígena Paiter-Suri, lá em Rondônia, e também vamos construir para eles uma biofábrica para produzir até 250 quilos de chocolate por dia. Então, esse que é um desafio que eu vejo. O país com a maior biodiversidade, infelizmente, os europeus que chegaram aqui 500 anos atrás, eles ignoraram completamente, extinguiram, assassinaram milhões de indígenas, ignoraram todo o conhecimento dos povos indígenas, trouxeram os produtos lá da Europa, que é isso que a nossa agricultura é praticamente quase toda de produtos que vieram séculos atrás. Os nossos produtos, realmente, eles não têm um valor muito grande na nossa economia. Então, esse é o desafio que eu quero deixar para todos nós. Aproveitando esse gancho do professor Carlos Nobre, Patrícia, como colocar isso em prática? Como combinar o trabalho da sociedade civil, nos exemplos dados pelo professor Carlos Nobre, com uma ação governamental? Porque me parece, não sou especialista no assunto, longe disso, mas sem ação governamental, apesar dos esforços da sociedade civil, é muito difícil avançar no ritmo necessário que nós precisamos no Brasil. Como fazer isso? Verdade, Marco. Primeiro desafio aceito, professor Carlos. Acho que todos nós temos sim que trabalhar nessa agenda. E queria até fazer um comentário, Marco, que os indígenas ensinam pra gente, quando você vai nas florestas, que
a coleção é mais importante que a seleção. Então, eles nunca trabalharam em monoculturas, eles trabalharam em desenvolver a biodiversidade. As nossas florestas que existem hoje, a gente acha que elas já nasceram assim. Não, elas foram muito trabalhadas pelos povos originários por 14 mil anos. Aprendi de uma arqueóloga hoje, que foi comprovado, inclusive, na própria Amazônia, o registro mais antigo é de 14 mil anos atrás, de sociedades muito avançadas que trabalharam para deixar essa biodiversidade para a gente como presente. Então, não foi uma coisa que surgiu sozinha, foi cocriada com a sabedoria ancestral. E, nesse sentido, um dos indicadores mais importantes econômicos para viabilizar a prosperidade é o indicador de complexidade econômica. O que acontece com a nossa matriz hoje brasileira? Ela acabou ficando muito simples, básica. Hoje a nossa complexidade econômica está atrás de países como o Vietnã, que foi um país em guerra por décadas, Malásia, tá? Não é só estar atrás das grandes potências, a gente conseguiu ficar atrás de países que entenderam que desenvolver a sua complexidade era uma saída para aumentar a renda, diminuir desigualdades e aumentar a prosperidade. Então, esse ponto da biodiversidade, ele é crítico, como o que eu dei o exemplo do combustível sustentável da aviação. O Brasil, historicamente, se acomodou nesse processo do histórico colonial de exportar o produto que é demandado de nós. Então, se demanda, hoje nós exportamos 5 produtos, tá? Soja, milho, carne, frango e minério de ferro são os 5 produtos da nossa matriz. É óbvio que tem alguns outros em menor escala, mas é uma matriz muito básica. Quando a gente conseguiu criar cadeias produtivas completas, como com o algodão, como com a laranja, a gente passou a virar referência. Aí a gente para na fruta. Hoje a gente passou a exportar o suco embalado. Então, o que a gente precisa? Estruturar essas cadeias produtivas de ponta a ponta. Para isso, o que a gente precisa do governo? Crédito, microcrédito, microempreendedor, formalização, capacitação, criar demanda do outro lado, negociação de acordos de comércio, locais e internacionais. Então, todo mundo aqui deu exemplo de um jeito ou do outro do cacau, né? Então, onde que entra a participação pública, social e também privada para que essas cadeias produtivas sejam recriadas numa escala sem precedentes. Só vai funcionar com movimentos pré-competitivos, com todo mundo trabalhando junto. Carlos, por favor, essa questão é o como fazer, né? Quer dizer, a gente constata que o Brasil tem todas essas condições de colocar em prática de forma ampla essa nova economia, vamos chamar de uma nova economia, mas somente com ações isoladas da sociedade civil é difícil. A ação governamental é condição sine qua non para isso. Como combinar essas duas coisas? Então, a resposta disso, eu acho que é planejamento, né? O planejamento que determina a ocupação do território, deveria verificar essas possibilidades que foram colocadas pelos que me antecederam, que são as possibilidades de utilizar a vocação natural para fazer um ganho expressivo e ecológico, né? Eu acho que esse é o ponto. Agora, como são formuladas essas políticas de Estado, né? Se você pegar o plano plurianual, a forma como ele é decidido, ele hoje é blindado, ele é decidido pelo próprio governo e a participação da sociedade é muito pequena nessa elaboração. Então, os sistemas de participação social que a gente tem no Brasil, apesar de estarem na Constituição como plena participação social em matéria ambiental, isso é garantia constitucional, isso acaba não sendo uma realidade. Se você pegar o Acordo de Escazú, que estabelece a participação social como tratado internacional, você vai ver que o princípio do Acordo de Escazú, que o Brasil foi um dos grandes mentores, né? Ele diz claramente que o primeiro ponto é você garantir que a participação da sociedade esteja na gênese da política pública e a participação da sociedade seja a garantia da consecução da política pública. Então, esse grande crescimento de participação social para o Brasil, na garantia de uma gestão participativa que realmente permita você ter esses objetivos que foram colocados aqui, por decisão de governo, precisa acontecer. E quando você olha hoje o plano de investimento do Brasil, 65% do volume de recursos é para combustíveis fósseis.
e um pequeno valor é para matriz energética. Quer dizer, o que acaba acontecendo é que a economia ela é desenhada de acordo com a política que é feita pelo governo, que não está nesse caminho que nós estamos aqui discursando. Ela vai no sentido ainda do que a gente conhece como business as usual, os negócios como sempre foram, né? Isso por que se dá? Porque você tem os grupos de interesse econômico que não são quebrados por essa participação social. Então, enquanto a gente não conseguir uma participação social plena, ampla, que traga consigo a ciência, porque a ciência faz parte da decisão bem informada, você acaba não conseguindo atuar no planejamento para que ele seja, de fato, planejamento voltado à sustentabilidade, né? E aí é a mudança da economia, que é o coração do dragão. Professor Carlos Nobre, o senhor colocou uma questão importante para a nossa discussão, né? E eu gostaria de perguntar ao senhor como colocar isso em prática se o Congresso Nacional, que seria um dos espaços, ou o espaço privilegiado dessa discussão, acho que eu por obrigação de ofício, acompanho diariamente, não é por prazer não, porque não é fácil o baixo nível da discussão que temos no Congresso. E essa questão, essas questões levantadas aqui são absolutamente ignoradas. E quando entra, como recentemente foi aprovada uma flexibilização, né, do licenciamento. Então, como atrair o Congresso Nacional para essa discussão? Ou fazer com que os eleitores cobrem dos seus delegados, afinal, os parlamentares são delegados da vontade popular, diz a Constituição, coloquem essa discussão central, porque nós temos o Executivo, tem a sua visão, independente de quem esteja hoje no Executivo, mas o local onde tem a participação popular direta seria justamente no Parlamento. Então, como atraí-los para essa discussão, professor? Essa questão que você colocou é o grande desafio que nós estamos vivendo em todo o planeta, porque aquilo que eu estava até falando, o país que mais contribuiu para a ciência climática, a população democraticamente elege um presidente totalmente negacionista. E políticos de negacionistas não estão aumentando só nos Estados Unidos, eles estão aumentando em todo o mundo. Até mesmo na eleição de 2024 para prefeitos e vereadores, aumentou aqui no Brasil também esses políticos eleitos. E esses políticos, eles querem continuar com aquele modo, aumentar eternamente os combustíveis fósseis. E aqui no Brasil, como esse projeto de lei que o Senado aprovou algumas semanas atrás, é continuar expandindo a agropecuária, essa que acaba com todos os nossos biomas. Esses políticos, eles defendem totalmente, eles vêm defendendo isso há muito tempo, que o Brasil deve ter pelo menos 2/3 de todos os seus biomas agropecuária. Eles querem chegar a 5,6 milhões de quilômetros quadrados com a agropecuária e uma coisa que não tem nenhuma justificativa. A gente já está com quase 3 milhões de quilômetros quadrados com pastagem da pecuária, com agricultura, silvicultura. Então, esse eu considero um grande desafio. E os eleitores, né, nós, países democráticos, nós temos que ter uma consciência muito maior. Veja, às vezes, a incoerência, né? O Brasil, quando a gente pergunta para a população, o Brasil está entre os países que tem o maior percentual de pessoas preocupadas com a emergência climática. Nós temos acima de 80%, 84%, 85%. Então, por que essas pessoas, até nos Estados Unidos, esse número já é 60 e poucos por cento, ainda assim elegeram um presidente negacionista? Aqui no Brasil, por que nós, que somos muito preocupados com isso, estamos entre os 5 países que as pessoas estão mais preocupadas com a emergência climática, também estamos elegendo políticos que querem essa eterna expansão da agropecuária? Então, essa é uma incoerência que está acontecendo no mundo inteiro, não é só Estados Unidos e Brasil, Argentina também, e vários países europeus também. Então, essa é uma dúvida que eu coloco muito, né? E é o que você falou, nós temos que realmente, talvez, educar muito mais os jovens no sistema educacional, desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário,
para estar preparando muito mais essas pessoas para buscar soluções baseadas na natureza, que é também não eleger políticos negacionistas que queiram continuar com esse modo combustíveis fósseis e agropecuária eternamente expansionista. Patrícia, nós estamos